Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical, programa de número 75. Hoje, nós vamos continuar tratando sobre a questão das demissões e a privatização. Então, o nosso título de hoje é Por um 2001 de lutas contra demissões e privatizações. Preciso ultrapassar a paralisia dos sindicatos, que ficaram o ano todo fechado e, como a gente viu, tirou férias agora, no final do ano, é até engraçado, se não fosse trágico, Então, entraram em recesso, então é preciso vencer a paralisia e ter um ano de lutas, Hoje, o nosso programa, a gente vai tratar de alguns assuntos, Vamos fazer... Não, primeiro eu vou chamar o meu companheiro, que às vezes eu deixo ele por último, é muito feio isso, porque eu fico... Começo a falar, Tiago, desculpa. Então, o Tiago Pires vai dar o seu boa noite e depois eu continuo falando. Vai lá, Tiago. Quando você estiver aí, Tiago, é só você chamar que aí você entra, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse programa de hoje, nós vamos fazer alguma retrospectiva e também a gente vai dedicar esse programa ao companheiro, Antônio Eduardo, que infelizmente faleceu, no último domingo. Vamos fazer uma homenagem, Foram feitas várias homenagens, mas como o companheiro Dantas falou, nenhuma homenagem será suficiente para a gente superar a perda do nosso companheiro, de tantos anos, o Antônio Eduardo, Então, a gente vai tratar desse assunto. Posso ficar um pouco emocionada, mas é muito importante, a gente fazer mais essa homenagem, um companheiro, além do partido, também era da Corrente Sindical Nacional Causa Operária e um militante dos educadores em luta, Ele era professor lá da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Então, a nossa homenagem, a gente dedica o nosso programa a esse companheiro que vai fazer muita falta à sua família e a todo o movimento operário e a todos nós. Agora eu vou chamar o companheiro, está aí, Tiago, para dar o seu boa noite e fazer a sua saudação. Bom, boa noite aí, Lilian. Boa noite, Volney. Boa noite, está assistindo a gente. Tô com um problema aqui na internet, Lilian. Isso cada vez pior aí de telecomunicação. É a privatização. Uma grande perda aí para o Partido da Causa Operária. Grande perda para o movimento operário. Pude participar nesse programa. Pude acompanhar aí nas conferências, com intervenções aí muito... E pude também aí ler bastante, os editoriais do Jornal da Causa Operária. Uma grande perda aí para o nosso partido, perda aí para o movimento operário como um todo. É isso aí, Tiago, Então, a gente vai dar continuidade, e com certeza uma perda muito grande. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos começar pelo bloco, tradicional que a gente sempre começa, que é o bloco, de teoria e movimento operário, que é feito pelo companheiro Renan Arruda, que é da direção nacional do PCO e também coordenador da Corrente Sindical Nacional Causa Operária. Hoje o companheiro mandou um vídeo, e vai falar um pouco sobre o tema que ele estava tratando, que é sobre a Internacional Vermelha. Queria saber se dá para a produção já colocar o vídeo aí. Boa noite, companheiras e companheiros que estão aqui nessa última análise sindical do ano, esse programa da Causa Operária TV.
Nesse último programa, eu queria abordar com vocês um tema que está absolutamente ligado à campanha que a Corrente Nacional Sindical Causa Operária está realizando, aí, já começou nesse final de ano, e que vai impulsionar a partir do início de 2021, no que diz respeito à luta contra as demissões e as privatizações. Para isso, né, como a gente tem discutido aqui, né, ao longo desse período, nós estamos utilizando aqui a concepção marxista dos sindicatos, o Programa de Ação da Internacional Sindical Vermelha, que foi um documento elaborado na época nos primeiros congressos da Terceira Internacional, né, 1919, 1920, 21 e 22, né, os congressos fundamentais da Terceira Internacional, e que buscava justamente aprofundar a aliança dos partidos comunistas com o movimento operário, né? Então, o tema de hoje que eu vou abordar, né, que tem a ver com essa campanha, é sobre uma concepção mais geral aí da formação dos sindicatos, né? Uma primeira questão, né, é que naquela época, né, nos anos 20, início dos anos 20, existia uma discussão sobre se os sindicalistas revolucionários deveriam participar ou não dos sindicatos reformistas, dos sindicatos pelegos, né? A concepção marxista dos sindicatos, da Terceira Internacional, era justamente que deveria participar, né? Os revolucionários deveriam estar onde os trabalhadores estavam, não se constituíam como um partido à parte, como o próprio Marx já havia assinalado no Manifesto Comunista, né? Então, no meio dessa luta política, né, o que deveria se fazer diante da política de conciliação dos sindicatos com os regimes, com os respectivos regimes políticos burgueses, né? Então, um problema que se coloca diante disso aí, né, que é necessário para uma compreensão mais geral, é que os sindicatos, eles foram constituídos, né, eles apareceram, eles foram criados, né, como instrumento dos trabalhadores de autodefesa diante dos patrões. Nos seus primórdios, né, você tinha uma negociação, vamos dizer assim, direta entre patrão e empregado, né? Depois, na evolução dos sindicatos, você já teve uma relação de trabalhadores dentro de uma fábrica e depois dentro de um ramo de produção, né? Enfim, e a perspectiva maior, que é você unir o conjunto da classe operária, que é para isso, por exemplo, que serve uma central sindical, para dar uma unidade, né, para o conjunto dos trabalhadores. Então, esse movimento, ele, na medida em que a burguesia, o próprio desenvolvimento capitalista impunha, né, uma complexidade de um ponto de vista da produção e tudo mais, também aumentava a complexidade das organizações dos trabalhadores, né, dos sindicatos, como um instrumento de autodefesa diante dos patrões. Bom, o desenvolvimento dessas lutas aí, né, na medida que elas foram ocorrendo, as direções sindicais, os sindicatos, né, através das suas direções, foram se adaptando, né, às condições burguesas, né? Então, os patrões, por exemplo, que diziam que não poderiam pagar, então você não poderia reivindicar um salário real, porque o patrão não poderia pagar, né? Depois tinha a questão nacional, não, a produção não dá para a gente concorrer aqui, ter um salário maior do que tem um operário em outro país, porque senão você vai aumentar o custo da indústria nacional e etc, etc e tal. Então começou toda uma política de adaptação no sentido de que os sindicatos vão se transformando em instrumentos, de fato, né, como apêndices, vamos dizer mais objetivamente, dos patrões, da burguesia, do capitalismo. Isso em períodos normais fica muito encoberto, mas em situações críticas, por exemplo, como foi no caso do período em que foi escrito esse texto, né, imediatamente após a Primeira Guerra Mundial,
essa situação ficou muito evidente. Por quê? Porque os sindicalistas, apoiando a esquerda em geral, né, fazendo coro com a esquerda em geral, vieram a apoiar as respectivas burguesias nacionais, né, como se diz, na guerra imperialista. Então, por exemplo, os trabalhadores ingleses, né, lutariam contra os trabalhadores alemães, os trabalhadores alemães lutariam contra os ingleses, contra os franceses, ingleses, alemães contra os italianos, quer dizer, e assim sucessivamente, né? Ou seja, a máxima de Marx de operário de todo o mundo univos, né, foi colocado na lata do lixo, ou seja, explicitou justamente essa política burguesa. Finalmente, né, qual que é a relação que guarda com os dias de hoje essa situação? Né? Nós não vivemos uma guerra, pelo menos uma guerra aberta, como foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas, além das guerras regionais aí que estão sempre ocorrendo, nós temos aqui, no caso do Brasil, por exemplo, o coronavírus, né? Que que fez com que os patrões aproveitassem, o próprio governo aproveitasse isso aí, para impor uma série de medidas contra os trabalhadores. Nesse sentido, o que está colocado é justamente não aceitar, como foi feito por parte dos sindicatos, a política de rebaixamento salarial, a política de acordos no sentido da redução da jornada de trabalho e da redução dos salários, a política de suspensão do contrato de trabalho, até porque a pandemia, inclusive, está num processo de novo desenvolvimento, mas justamente unir os trabalhadores para lutar contra esse estado de coisas. Quer dizer, a unidade da classe operária é contra isso aí. Mais ainda, contra as privatizações. O governo já lançou aí uma posição, já está anunciando o governo, o imperialismo, a burguesia, de que esse ano vai ser o ano, né, da entrega do que restou das estatais brasileiras. Está colocada uma ampla luta, uma ampla unidade da classe operária contra a entrega do patrimônio nacional. Né? Então, essa é o bojo, está no bojo da campanha da corrente sindical Causa Operária, que obviamente deve estar vinculada a outras bandeiras mais gerais, políticas, como o próprio Fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? A unidade da esquerda em torno da candidatura de Lula, para que Lula recupere seus direitos políticos, mas tudo isso sempre tendo claro que nada vai ser garantido, nada vai ser conquistado, né? Através da própria burguesia ou pelos golpistas, né? Mas pela luta da classe operária, pela luta dos trabalhadores nas ruas, mobilizados, com suas greves, com as suas ocupações, com os seus mecanismos de fato, né, criados ao longo da luta da classe operária historicamente, em oposição aos patrões. Obrigado. Nesse último programa aqui, desejo a vocês um ano novo de luta, né, uma perspectiva de mobilização para a classe operária. Vamos contar e contamos aí com vocês que nos acompanham aqui nesse programa da COTV. Boa tarde, boa noite e até a próxima. É isso aí, né? Então, essa foi a fala do companheiro Renan, né? Que na próxima semana estará ao vivo, né? Está tirando umas férias, né, merecidas. É isso aí. Então, vamos dar continuidade ao nosso programa. Antes de entrar no bloco 2 de notícias, né, vou lembrar aqui a todos, né, quem não curtiu, curta nosso vídeo, né, compartilhe, mande para os seus amigos. E outra coisa, né, eu queria dar um recado. Na próxima semana vai começar a nossa Universidade de Férias, que é a 46ª Universidade de Férias. Esse ano vai ser uma modalidade diferente, vai ser online, né, devido à pandemia. O tema será o que foi o stalinismo. As aulas serão todas terças e todas quintas, né, janeiro e fevereiro. Nós teremos 16 aulas. As aulas serão ministradas pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária. E
as aulas serão disponibilizadas num site fechado. A inscrição, o site aí até a produção está colocando, né? Você pode entrar lá e se inscrever. Para se inscrever, é apenas R$ 100. Você terá acesso não só às aulas, né, como o debate, também alguns livros relacionados, né, às aulas. E vai ficar à disposição, né, quem fizer a inscrição, vai ficar durante 6 meses. Né? Então, se inscreva, uma quantia pequena de R$ 100, você terá acesso, né, a um conteúdo exclusivo, né, e super atual do que foi o stalinismo. Né? Há muitos grupos que ainda têm esse fantasma, né, nas suas fileiras, que é o stalinismo. Então, é isso aí. Então, curta, compartilhe e se inscreva no nosso curso. Então, vamos dar continuidade. Agora nós vamos para o bloco 2, né? O bloco 2 vai ser, a gente vai iniciar com a homenagem ao nosso companheiro, né, Antônio Eduardo, que infelizmente faleceu no último dia 27 de dezembro, né, domingo. Estava internado desde sexta-feira, né? A família não sabia, né, o que ele tinha, e ele teve um infarto, né, aos 50 anos de idade, no dia 27 de dezembro. Né, estava dentro do hospital, né, e acabou falecendo. Uma coisa muito triste, né, aí o companheiro, né, nas suas lutas. Foi um companheiro que atuou no PCO desde a época, né, da sua juventude, tinha cerca de 1990, né, quando a causa operária ainda era dentro do PT, lutou pela questão da legalização do partido, né, na década de 90. Depois, na época, ele cursava Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia e ele participou da Aliança da Juventude Revolucionária, que era uma corrente recém-criada, né, dentro do partido, que é a JR, e ele foi preso, né, foi processado na época pelo Antônio Carlos Magalhães, né, que por ter confrontado, né, o Antônio Carlos Magalhães em uma manifestação. Foi uma pessoa atuante, atuou no Andes, né, formou chapa, foi de outros, foi diretor da Associação dos Professores Universitários do Recôncavo, APUR, né, participava ativamente agora contra a volta às aulas, né? Logo depois também a gente vai colocar um trecho que o companheiro, né, falou que foi feito primeiro uma portaria para que voltasse às aulas, né, no ensino superior, e ele participou do nosso programa acho que nem um mês, mais ou menos, ele participou do nosso programa. Então, uma perda irreparável, né? Um militante valoroso, uma pessoa extraordinária, uma pessoa simpática, agradável, né, que trouxe uma contribuição muito grande ao nosso partido, né, e deixou muita saudade. Então, a gente presta essa homenagem ao companheiro, né, manda os sentimentos a toda a família, né, e a gente, como o companheiro, né, escreveu, né, para manter, né, a memória do nosso companheiro, a melhor maneira de homenagear o companheiro é estimular o combate ao golpe de Estado, né, que ele estava lutando junto com a gente, intensificar os esforços necessários à construção de um partido operário de massas, né? Então, é isso, a luta continua, né, mas é com muito pesar que a gente faz essa homenagem,
presta essa homenagem, né? Desculpa que eu fico até emocionada, então fica até difícil para falar. É isso aí, não sei se o companheiro Tiago queria falar alguma coisa. Como eu disse, né, uma companheira que dedicou parte da sua vida aí, né, se dedicou ao movimento operário, né, se colocou frente aí na vanguarda das lutas aí, é uma perda muito grande, né, para o partido, os familiares aí, companheiros, né, uma perda grande para o movimento operário, revolucionário, né, um companheiro que buscou dar o máximo, né, e contribuir com o partido da causa operária. É isso aí, né? Então, continuaremos na luta, né, nas fileiras do partido, né, para construir esse partido operário de massas, né, pela revolução, pelo socialismo, né, pelo comunismo. Então é isso, né? Essa é a homenagem, a maior homenagem que nós militantes podemos fazer, né, para felizmente os que tombaram, né, e ficaram para trás. Muito triste. Então, nossa homenagem, nossos sinceros, né, fica até difícil para falar, mas fazer o quê, né? Coisas que a gente tem que passar, né, durante a vida. Então, logo depois também vocês vão ver uma fala do companheiro, né, dentro da retrospectiva, porque ele estava atuando junto com a gente, né, na luta contra a volta às aulas, né, para que as pessoas não morram de Covid, para que as pessoas, né, não mantenham sua saúde. Então, a gente vai ver logo mais. Então, tá bom. Então, vamos dar continuidade e mudando de assunto, né? Vamos passar para o companheiro Tiago, que vai falar um pouco sobre a questão do desemprego, né? Como está o desemprego no Brasil e depois, agora, e depois a gente também vai ver uma retrospectiva, Tiago, que é sobre o mesmo assunto, só que a gente fez no primeiro programa de janeiro. A situação já era difícil, né? De janeiro de 2020, não tinha pandemia. Imagina agora, qual a situação, Tiago? Então, Lilian, uma pesquisa, né, nacional aí de amostra por domicílios, né? Uma pesquisa aí que fechou aí no período de outubro, né? Que mede aí o terceiro trimestre aí do ano, né? E aí vê um número aí de 14 milhões aí de 14 milhões e 61 mil desempregados aí no país, né? Em outubro, para você ter ideia, né? Fechou aí até outubro, teve um aumento aí de 931 mil trabalhadores perderam seus empregos, né? E quando um aumento aí de 0,1%, né? Mas essa parte, nesse terceiro trimestre aí, ele representa a maior parte aí do incremento aí, né? Dos 13,7%, né? Foram 1.700.000 empregos destruídos, né? Importante compreender, né, que não são só números, né? São 1.700.000 empregos destruídos, né? De trabalhadores aí que tem que ter as suas famílias, né? Então isso deve atingir aí quase 8 milhões de pessoas, né? A gente que a taxa de ocupar o número de ocupados aí, ele teve uma queda, né, de 10,4% em relação ao ano passado, o que representa 9 milhões e 750 mil empregos aí destruídos, né?
o governador ele buscou comemorar, né, uma alta aí de 2,8% aí na ocupação. Isso aí a gente sabe que é por conta do final de ano, né? A gente até discutiu no ano passado a questão aí dos empregos horários, né? Então, não tem nada para comemorar, né? Porque já tem uma queda de 10,4% por empregos com carteira assinada e uma queda de 20% de trabalhadores sem carteira. Então, assim, os dados eles são catastróficos aí, há milhões de pessoas aí na miséria, na pobreza, né, na fome. Dados da pesquisa mostram aí que um dos setores mais atingidos aí, que hoje tem 4 milhões mil trabalhadores, né, mas que do ano passado para cá, foram aí 1,1 milhão, né, 600 mil. Então, são dados a jogar a população na pobreza aí, tem lutado, né, levantado essa bandeira, né, contra as missões, né, contra aí as durante a pandemia, né, a garantia dos empregos, né, a redução das pessoas possam ser empregadas, né, são bandeiras aí que a gente vê, né, para lutar aí contra esse criminoso ataque aí contra os trabalhadores durante a pandemia. É isso aí, Tiago, né? Então, essa é a situação do trabalhador. Depois, né, a gente ainda hoje vai ver a questão do fim do auxílio emergencial, né? Tanto desemprego, e o povo não vai ter nem essa esmola para se manter vivo. É isso aí. Então, vamos dar continuidade. E sobre a questão do desemprego, a gente vai fazer uma retrospectiva, né? Nosso primeiro programa de 2020, né? Não tinha ainda pandemia, mas a situação da crise, né, que foi gerado pelo golpe de 2016, né? Já estava dando vários sinais, né, do desemprego, né? E a gente separou um trechinho, né, do companheiro Antônio Carlos, que ele falou sobre essa questão, né, do desemprego e a questão do desalentados. Vamos lá, vamos ver esse trechinho aí. Antes da pandemia. Reapresentação, já que os nossos programas ficam aqui à disposição na internet. Bom, a gente destacou para a nossa análise de hoje um tema que nós vamos começar, inclusive, com uma questão que geralmente é apresentado nos grandes monopólios de comunicação de uma maneira que a maioria dos trabalhadores não consegue entender qual é a consequência, né? Nós vimos aí nessa semana, nesse começo de ano, até mesmo a imprensa capitalista anunciar que houve uma queda na balança comercial, né, que a balança comercial brasileira, ou seja, o balanço, né, entre as importações e as exportações, aquilo que o Brasil mandou para fora, vendeu em mercadoria, e aquilo que o país importou, que ele comprou, né, teve um superávit de quase 47 bilhões, 46,7 bilhões nesse ano de 2019, mas que esse dado, e aí um número muitíssimo importante, ele representa uma queda de mais de 20% em relação à média do ano passado, o ano de 2018. Né? É o pior resultado que o país colhe desde 2015, né, quando a burguesia brasileira, é bom lembrar, naquele ano, fez uma intensa campanha golpista para promover a derrubada no ano seguinte da presidenta Dilma Rousseff, né, um enorme ataque especulativo nos mercados nacionais, e mesmo num período muito obscuro que nós vimos passando desde 2016, esse é o pior resultado e um retrocesso
muito elevado, quer dizer, da ordem de 20%. Esse número é interessante porque ele contrasta com a tentativa de setores da burguesia de apresentar um balanço de final de ano, um balanço otimista, né? Nós vimos aí a cínica Rede Globo e outros canais da imprensa, dos grandes monopólios de imprensa, da imprensa golpista, assim como jornais, dizerem que o final de ano foi positivo, né? Apresentarem aí falsos números sobre o aumento da venda nos shoppings, né? Que são números que nem mesmo escondem o fato de que, por exemplo, é evidente que a venda nos shoppings representa uma concentração do comércio. Na realidade, nesse momento aqui, não se trata de que há um crescimento geral das vendas, mas que há uma maior concentração das vendas no shopping, inclusive diante de um processo de fechamento de muitas lojas, de um retrocesso econômico no país, né? O que não poderia ser diferente diante do enorme desemprego, né? Eu sei que os companheiros vão falar no programa de hoje do aumento no número de trabalhadores, número recorde de trabalhadores vivendo de bico, né? Ou seja, sem um emprego regular. Se a gente somar os trabalhadores que estão vivendo de bico, que estão trabalhando sem carteira assinada, e aos que estão desempregados, aos que desistiram de procurar emprego, como apresentam as pesquisas capitalistas, né, que os chamam de desalentados, e aqueles que têm um emprego totalmente irregular, trabalham de vez em quando, etc., e os chamados empreendedores, porque, infelizmente, nós temos a cretinice no país, né, de chamar de empreendedor. Agora tudo virou empreendedor. O cara que vende pano de chão no farol é empreendedor, quem está vendendo bala é um empreendedor, né? É a tentativa de apresentar de uma maneira, mascarar como uma realidade favorável, uma situação de desespero de milhões de trabalhadores brasileiros que, não tendo como sustentar as suas famílias, né, muitas das vezes enfrentam a repressão dos rapas, né, da fiscalização totalmente desumana e violenta, inclusive, das fiscalizações municipais, das guardas municipais, da PM, né, e por isso a gente vê explosões, como nós vimos no final do ano passado, contra essa repressão. Bom, nesse quadro aí, a gente já tem uma situação de queda nas vendas, de desemprego, de rebaixamento dos salários, né, porque o aumento do desemprego leva a uma situação em que os trabalhadores são obrigados a se ver. É isso aí, né? Então, infelizmente, né, não vamos passar toda a análise. Quem quiser rever de novo, vai lá, né? Programa 25, né? Então, vai estar lá, né, a análise do companheiro Antônio Carlos Silva, né? Então, a gente vê que a situação do trabalhador já era ruim, né, com a pandemia, né? Tem piorado muito mais. Então, vamos dar sequência. Agora eu vou passar para o companheiro Tiago, né, que vai falar de um assunto que tem tudo a ver, que é o fim, né, do auxílio emergencial, né, com tantos desempregados, como esse pessoal vai viver, né? A gente sabe que houve um boom do iFood, né, dos sites entrega de comida por aplicativo, só que não consegue absorver todo mundo, né? E aí, o que o povo vai fazer, Tiago? Né, como eu já disse, né, 14,5 de desempregados, né? Nós temos um né? Nós estamos com quase 6, né? 5.800.000. No ano passado de 25%, né? São mais nessa situação, né? Isso aí representa 0,5% da força de trabalho total, 0,4%. Então, assim, você também, 32 milhões de pessoas aí que estão subempregadas, poderiam trabalhar mais horas, né? Então, no meio de todo esse empregos, né? Nós temos aí em segurança alimentar, né?
para dizer que a pessoa está na fome, né, está passando fome. No meio de toda essa situação, né, o auxílio emergencial, uma queda aí, né, um corte, né, era 600, né, como a gente já vem denunciando aí, esses R$ 600 não dava absolutamente nada, né, o cidadão tem aluguel, tem os filhos, tem, né, para cuidar com R$ 600 seria nível, né, a partir de janeiro agora não vai existir mais o auxílio emergencial, né, o que deve jogar aí 100 milhões de pessoas na fome, né, também nas mortes aí pela Covid, né, porque a situação, deterioração das condições de vida, né, o trabalhador ele também é submetido a condições de habitação, né, então deve impactar, né, como dissemos várias vezes aqui, a gente sempre defendemos aí o dobro, né, para o emergencial, né, nós fomos contra as demissões na pandemia, defendemos aí que todo o contingente aí de pessoas que foi demitido na pandemia tenha seus empregos de volta, né, para ir, né, a questão do desemprego é essa política criminosa que nós temos que duramente aí nas ruas aí pedir o fora Bolsonaro, lutar por uma alternativa de esquerda aí, que é o Lula como presidente para 2022. É isso aí, Tiago, né? Então, é só a luta, né? Nas ruas, né? Nada de live, né? Fazer ato cada um na sua casa, né? A esquerda pequeno-burguesa é bem, como que diz, esqueci a palavra aqui, bem criativa, né? Bem criativa, isso aí. Então, antes de dar continuidade, vamos dar boa noite aqui para o pessoal, né? Desta vez eu consigo, boa noite. Jesus era humano, boa noite. O Jesus manda um feliz ano novo para nós, né? Hoje é antivéspera, né? De 2021, né? Um 2021 de muita luta. Silvia Mirro, boa noite. Osni Castro, sou eu, boa noite. Sou eu, mandou uma figurinha, né? Muito obrigado, né? Ajude a causa operária, né? Faça igual sou eu e mande também o seu super chat, seu super sticker, né? Apoie essa televisão 24 horas no ar. Então, para que postar só tem no Face também, boa noite. Então, boa noite a todos que estão aqui ao vivo e todos também que vão ver o reprise, né? Então, muito obrigado a todos. Então, vamos dar continuidade ao nosso programa. Agora, a gente vai continuar, né, fazendo uma homenagem ao companheiro Antônio Eduardo, que participou, né, faz pouco tempo do programa de número 71, né, então há um mês atrás, e ele falou sobre a questão da volta às aulas, né, sobre a questão da portaria que tinha saído, feito pelo Jair Bolsonaro, que era para as universidades voltarem, eu acho que em janeiro. Então, o companheiro, né, participou e a gente, mais uma vez, né, eu separei esse trecho e para prestar essa homenagem ao nosso companheiro. Através do MEC, editou uma portaria, a portaria 1030, e essa portaria estabelecia o seguinte, que a partir de janeiro aconteceria o retorno às aulas nas universidades federais e nos institutos federais. O que ocorreu logo em seguida é que, evidentemente, a comunidade universitária, né, seja os professores, os estudantes e os técnicos administrativos, bem como algumas reitorias, se manifestaram contra esse retorno às aulas,
porque nós sabemos aí que o retorno às aulas, em um momento de ascenso, inclusive, da propagação do coronavírus, seria, na verdade, o complemento de uma política genocida que o governo já adota. Então, houve uma rejeição muito grande da comunidade, né? E essa rejeição acabou repercutindo e o governo acabou anunciando que a portaria, tornou a portaria sem efeito, e o ministro da Educação bolsonarista acabou de declarar, agora no final da tarde, que estaria disposto a negociar, a conversar as condições com os reitores das universidades. Agora, acontece uma questão que é importante salientar. O governo federal tem cortado sistematicamente as verbas para a pesquisa, para a ciência e também para as universidades, até mesmo verbas designadas, né, para o custeio das universidades, da instituição de ensino, estão sendo cortadas. Sabemos que não existe as aulas, né, presenciais nas universidades, mas, de qualquer forma, existem os gastos permanentes de água, luz, e pessoal e outras despesas. E essas despesas estão sendo comprometidas pela política de corte de verba, na verdade, de sucateamento, desmonte do ensino superior no país. Está sendo discutido também no Congresso Nacional a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, de 2021, e há um corte aí brutal, mais um corte brutal no orçamento da universidade. Então, o governo anuncia o retorno às aulas presenciais, ou pretendia impor esse retorno às aulas, sendo que as universidades não têm nem mesmo condições de ter aula de qualquer forma. Mesmo a aula através do ensino remoto tem uma dificuldade muito grande, existe uma exclusão de boa parte da comunidade estudantil, os professores têm uma série de problemas com o ensino remoto, uma vez que não tem os equipamentos, não tem o treinamento adequado, sem falar que do ponto de vista didático, o ensino que, inclusive, os educadores em Lucas sempre repudiou esse tipo de modalidade. Mas isso significa que nós não vamos aceitar também o retorno às aulas presenciais. A Corrente de Educadores em Luta tem feito uma campanha em todo o país, né? Que é a campanha que não vamos ter aula sem a vacina e sem o fim da pandemia, e agora temos que colocar em pauta mais que nunca essa campanha. Por quê? Porque esse recuo do governo ele pode ser um recuo momentâneo, e assim que ele tiver condições, ele retomar com essa política, repito, uma política genocida de amplificar o número de pessoas afetadas pelo Covid. Então, seria expor a comunidade universitária e a população, de uma forma geral, ao coronavírus. É isso aí, obrigado. Obrigado, Antônio Eduardo. Verdade, né? É muito triste. Mas então esse aí é o recado, né? Nada de volta às aulas, né? Volta às aulas só com o fim da pandemia e com a vacina, né? Não vamos condenar milhões de pessoas à morte. Então vamos continuar nosso programa. Logo mais, né? Lembrando, teremos a participação do companheiro Antônio Carlos Silva, né? Que fará, né, a sua última análise do ano, né? Então, é muito importante. Então, continue com a gente para ver a análise do companheiro Antônio Carlos. Antes de passar, né, para o companheiro Tiago, vale lembrar, né, se você não deu o seu joinha, dê seu joinha, compartilhe nosso programa, né, nas redes sociais, mande para os seus amigos. E também queria fazer um convite para vocês sobre a Universidade de Férias, né, sobre a 46ª Universidade de Férias. Esse ano vai ser online, né, devido à pandemia. O tema é o que foi o stalinismo, né? As aulas serão ministradas pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, e elas estarão disponíveis, né, todas as terças e todas as quintas de janeiro. Já estão definidos, né? Todas as de fevereiro ainda será, né, feito o calendário.
as aulas serão disponíveis num site fechado e a inscrição vai custar apenas 16 aulas, R$ 100, né? Então, R$ 100 as aulas e vai ficar disponível durante 6 meses. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. E se você quiser dar de presente para alguém, também dá para você escrever a pessoa, né? É só pegar os dados dela, tal, o e-mail, e aí você escreve ela. E antes de passar para o companheiro, queria agradecer, né, a Maria Ângela Biduch também, né, nossa companheira, mandou uma figurinha, muito obrigado, né, por apoiar o nosso programa e a Causa Operária TV, né. Boa noite também para Luiz Gonzaga Antunes, boa noite para Maria Ângela. Então, boa noite a todos, né? Boa noite a Carla, que mandou uma boa noite aqui. Então, vamos lá. Vamos continuar, Tiago. Vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre a questão do desemprego, né? Qual a situação, né, do desemprego no país, Tiago? Então, ainda pegando a pesquisa aí do amostras aí por domicílio, né, que foi em outubro, e como que são na indústria foram 10,6%, no 11,2% e na construção civil 5%, né? Então, assim, a destruição desses empregos aí tá menos 11 bilhões aí, quase 2 no mercado interno aí. É interessante ver, né, que de outubro para agora novembro, né, a gente vê que de maio agora novembro, desses empregos aí, eles foram destruídos nesses 6 meses, né, em torno de 8,6%, né, mostrando aí que o emprego ele vem avançando, né, a taxa de desocupados hoje ela é 14,9% e ela atinge principalmente as mulheres, né, que tiveram um aumento aí de 17%, né, que é o dos homens, que foi 11%, e também atinge mais diretamente os negros, que tiveram aí um aumento de 16,5% em relação aos brancos, são 11,5%, né? Em relação aos negros, aí você vê que são semelhante, né? Como esses setores aí sofrem aí com desemprego. E também os jovens, né? Jovens até 20 anos, né? Correspondem aí a tiveram um aumento aí de 24,2%, né? Então os jovens aí também, né, se encontram aí desempregados, né? Como a gente anunciando. E uma outra coisa que se pode ele, né? Que as regiões mais afetadas, né, são o nordeste do país. São os lugares aí que mais necessitam, lugares aí que as regiões do país, né, que tiveram os maiores na taxa de desocupados, né, o Nordeste lidera quase 18%, né, 17,8%, e logo atrás com 15,4%. E o auxílio emergencial aí corresponde por cento aí da população, as regiões mais afetadas aí na crise gerada, intensificação da crise aí gerada pela. No total aí a gente tem 34,5% aí de trabalhadores e 29,2%, 29 milhões aí, na verdade, né? Então, como a gente disse, né, com o fim
e a destruição do emprego aí, 100 milhões de pessoas aí caminharem para a extrema pobreza, caminharem para a fome, né, e para a morte. É isso aí, Tiago, né? A situação do brasileiro. Né? Agora vamos dar continuidade, né, ao nosso programa. Daqui a pouco nós vamos ter o companheiro Antônio Carlos, mas vamos continuar dando sequência aqui ao nosso programa, a nossa retrospectiva, né? Agora a gente vai passar um trecho do programa 63, né? Que é uma fala do companheiro Ricardo Machado, que é dos bancários, né? Dos bancários em luta. Esse ano não teve greve, né, dos bancários, mas teve um duro ataque, né, aos bancários, né? O companheiro Tiago é bancário, né? Pode nos falar um pouco também. Então, a situação dos bancários com as demissões. Então, o companheiro fala um pouco sobre essa questão dos bancários. Infelizmente, nós não tivemos greve, mas o ataque, né, foi geral a toda a classe trabalhadora. Vamos ver o trecho do companheiro Ricardo. Vai falar um pouco sobre a questão. O que é isso? Boa noite, Ricardo, tudo bem? Oi, Lilian, tudo bem? Bom dia. Tudo bom. Acostumado com panorama de dia, panorama Brasil. Mas... Só abaixa um pouquinho que está cortando a sua cabeça. Isso. Certo. Ficou melhor. Melhorou. Boa noite aí aos companheiros, o pessoal da produção aí, os companheiros que estão nos ouvindo aí. Pois você já falou aí, grande parte do que está. Existe aí, né, uma ofensiva, né, muito grande dos banqueiros em relação à categoria bancária. Os bancários a gente sabe muito bem que é o setor mais parasitário da economia mundial, né, e praticamente e eles estão nessa política aqui dos bancários de ataque à categoria em relação às demissões, né? Então, sempre foi assim, são milhares de trabalhadores que são é uma política dos banqueiros, né? De demissão para aumentar os lucros deles. Isso não mudou agora a gente está vivendo. Inclusive, até uma coisa que é importante a gente salientar é que os banqueiros, eles, mesmo com um acordo assinado aqui junto às organizações de trabalhadores, os sindicatos com a contrato, o Itaú, o Santander, etc., né, eles estão demitindo mesmo com acordo de não demitir na época de pandemia. Estão fazendo isso aí a rodo aqui, todos os bancos, Santander, Bradesco, Itaú, Banco V, quer dizer, uma loucura total. Bem, só para iniciar, né, só falar para os companheiros também que eu sou diretor dos sindicatos bancários, sou apenas um diretor, não tenho nenhuma secretaria, né, a gente compôs junto com os companheiros aí nessa atual gestão aqui dos sindicatos bancários aqui de Brasília. Mas estamos abertos aí para questionamentos, etc. Tem muita coisa para falar em relação à questão das demissões. O Bradesco, como você falou, realmente está demitindo. Falou o presidente do banco, disse que vai fechar em torno até 2021, vão fechar 500 agências. E isso não é exclusivo. O Santander já falou que vai fazer também. Né? Tem toda essa política do home office, eles estão fechando acordos aí com as organizações de trabalhadores em relação ao trabalho em casa. Isso é o mais... Tem coisas que o bancário até gosta, né? Vai ficar em casa, trabalhando, etc. Mas só que isso aí vai ocasionar mais demissões, inclusive vai ocasionar agora mais precarização no trabalho, né? Porque, imagina, o trabalhador fazendo serviço.
Então, assim, o banqueiro não vai ter mais agora ter custo com energia, né? Não vai ter custo agora com cafezinho. Os banqueiros já falaram, inclusive, que essa questão dá muito nos custos da empresa, porque eles não vão ter que alugar mais prédios, nem agência. Então, o Bradesco foi o primeiro, inclusive, né, a fechar um acordo com a categoria entre aspas, né, com a direção do sindicato, com a Contraf, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores é o primeiro acordo de home office, que é muito ruim para a categoria. A gente se colocou contra, mesmo sendo da diretoria do sindicato, a gente se colocou contra, porque o banco determina tudo, quer dizer, é tipo assim, o banco fala que vai dar uma ajuda de custo de R$1.000, o bancário que vai ficar em casa, sendo que companheiros já fizeram uma conta básica que, em relação ao custo, vai ficar em torno de mais de R$1.000 o custo mensal para o trabalhador para poder ficar em casa bancário. Isso, logicamente, vai reduzir mais ainda o quadro da categoria, né, precarizar mais o serviço, porque a pessoa estando em casa, ela não vai ter... não tem, por exemplo, conta sobre a questão do ambiente do trabalho, se está devidamente iluminado, a cadeira, se é ergonômica ou não. Ele vai estar... o banco lá, o Bradesco, no caso, quando fechou o acordo, falou que vai estar responsável por isso aí, quer dizer, tira mais aí a responsabilidade, né, das organizações de trabalhadores em relação à saúde, né? Não só a saúde física, também, né? Porque tem toda essa questão de cumprimento de metas, assédio moral, porque o assédio moral, as denúncias são muito grandes em relação ao assédio moral na categoria, para que cumpra metas de venda de produtos bancários. Uma ofensiva reacionária muito grande dos banqueiros, né? E, infelizmente, o que a gente tem visto aí por parte das direções do movimento é a total cumplicidade e capitulação em relação a isso aí. Eu queria saber sobre a questão do PDV. Eles estão usando o PDV para também ajudar a fechar essas agências, porque nem todo mundo vai. Sim, tem a questão dos PDVs. Atrás também estão com essa política, coisa que nunca aconteceu, era novidade, a PDV em banco privado. O Bradesco estava fazendo PDV, mas o que acontece? Né? No Bradesco, depois da aquisição do HSBC, que acabou... É isso aí, né? Então, esse foi um trecho, né? Quem quiser ver na íntegra, é o programa de número 63, que a gente fala das demissões e da questão dos PDVs. Agora, dando continuidade, né, ao nosso programa, vou chamar o companheiro Antônio Carlos Silva, que vai fazer a sua análise de hoje. Vai lá, Toninho. Boa noite, companheira Lilian, companheiro Tiago e a todos os amigos internautas. Bom, nós estamos aqui para, em nome da coordenação da corrente, fazer a nossa última apreciação desse ano de muito sofrimento para a classe trabalhadora brasileira, que vai se encerrando, e o apagar das luzes é de um momento de intenso sofrimento do povo brasileiro, né? Nós tivemos novamente, agora nos últimos dias, novos recordes de mortes e casos da Covid, mais de 1.000 mortos por dia, no dia de ontem, no dia de hoje, novamente. Ao mesmo tempo em que novas declarações de especialistas chegam a afirmar que o número de mortos totais do país poderia ser 50% maior do que os números divulgados pelo governo. E eles fazem isso com base em muitos dados que nós vamos mostrar no programa Resumo do Dia.
o que significa que, ao invés de estarmos completando aí 200 mil mortos, nós já estaríamos chegando nesse momento a 300 mil óbitos em todo o país pela Covid. São números assustadores, devastadores, e essa desgraça não vem acompanhada, não está isolada, vem acompanhada de uma série de outras notícias, acontecimentos nesse final de ano, que marca uma situação muito difícil para o país. O final do ano foi sempre um momento de aumento das contratações, de maior circulação de recursos, mesmo entre os trabalhadores, por conta do pagamento do 13º salário, e promovendo aí um certo respiro, né, para os trabalhadores, o que esse ano, infelizmente, não se confirmou para a maioria dos trabalhadores, né? A própria geração de empregos provisórios provocados pelas vendas de final de ano foi insignificante em relação ao gigantesco número de demissões ocorridas ao longo do ano. E o que é pior, porque a gente sabe muito bem que as contratações de novembro e dezembro têm um caráter provisório e que se transformam em demissões logo no começo do ano. Então nós vamos ter uma nova leva de demissões, né? E no momento também que o governo, hoje mesmo, o presidente legítimo Bolsonaro confirmou o fim do auxílio emergencial, né, mostrando a total insensibilidade à política criminosa do governo, no momento de mais mortes, mostrando evidentemente que o auxílio emergencial não era uma verdadeira política de socorro à população. Era a tentativa de dar uma resposta, num primeiro momento, a tentativa de contenção da situação, de preparação do terreno, inclusive para as próprias eleições, para enganar a população. Agora, no momento de maior alta da pandemia, onde o país bate novos recordes, onde não há expectativas de emprego para a imensa maioria dos dezenas de milhões de desempregados, e quando há uma disparada da fome em todo o país, o governo vai extinguir o auxílio, que depois de já ter cortado o mesmo pela metade desde o mês de setembro. Quer dizer, nós estamos numa situação, num momento, não dá para dizer que o brasileiro começa com um bom ano novo, né? É um momento de enorme sofrimento, de enorme ataque. Bom, e diante disso, para acrescentar essa situação, o próprio presidente acabou de anunciar, agora há poucas horas, reafirmar aí o valor do salário mínimo em R$ 1.100 a partir de 1º de janeiro, um aumento de cerca de 5%, que sequer repõe, né, a inflação no salário da classe trabalhadora, principalmente daqueles que ganham aí, um salário mínimo, ou próximo disso, até 3, 5 salários mínimos, que é a alta nos preços dos alimentos, né, que ultrapassou aí mais de 20% ao longo do ano, com alguns produtos essenciais, como é o caso do arroz, do óleo, do feijão, tendo altas de até 100% nos seus preços. Bom, essa situação, evidentemente, coloca a necessidade gritante de que haja uma mobilização dos trabalhadores para fazer frente, para enfrentar essa situação de genocídio, combinado com o aumento da fome, com a devastação salarial, com um desemprego em massa. Quer dizer, enfrentar a situação para a defesa da própria vida. Quer dizer, uma questão de vida ou morte, a mobilização dos trabalhadores. Bom, e nesse momento, por conta da política, das direções sindicais e da esquerda de conjunto, o que nós temos é o quadro que a gente, infelizmente, viu ao longo do ano de 2020, um quadro de paralisia, né? A burocracia sindical, que na maior parte do tempo se manteve em quarentena, preservando supostamente a si mesma, né, fazendo aquilo que a burocracia mais gosta de fazer, nada, né, não atuando em defesa dos trabalhadores, agora tira férias como se nós estivéssemos em uma situação normal de uma realidade que alguém pudesse estar tranquilo frente a essa situação. Então, a nossa mensagem nesse final de ano, num momento muito duro, é que, obviamente, não dá para simplesmente esperar um bom ano. É necessário iniciar o ano com uma campanha de luta, de mobilização contra as demissões, contra as privatizações e contra o conjunto
da ofensiva que a direita traçou para intensificar ao longo desse ano. Se nós tivemos um 2020 muito duro, o ano de 2021, infelizmente, para falar a verdade para os trabalhadores, que é o nosso papel, promete uma nova ofensiva que vai precisar ser respondida nas ruas, por meio das mobilizações dos trabalhadores, inclusive passando por cima da paralisia de muitas direções, da maioria das direções sindicais, que, como nós vimos ao longo de todo o ano aqui no programa Análise Sindical, e como os trabalhadores experimentaram, sentiram na própria pele, direções que viraram as costas para a luta dos trabalhadores. É preciso construir comitês de luta, é preciso superar a partir da organização de base nos locais de trabalho, da constituição de comitês de luta dos desempregados, de comitês populares nos bairros, para levantar as reivindicações dos trabalhadores, para levantar um programa com reivindicações fundamentais, como é o caso da luta pela redução da jornada para 35 horas semanais, como é o caso da luta contra privatizações de empresas fundamentais para o país, para os trabalhadores e para todo o país, para a economia nacional, como é o caso dos Correios, como é o caso da Telebrás, como é o caso da Caixa Econômica Federal. Sem mobilização no próximo período, os trabalhadores vão enfrentar um período de muita dificuldade, não há por que criar falsas ilusões. E é necessário levantar esse debate no interior das organizações sindicais, no movimento operário e arregaçar as mangas, para começar o ano de 2021 como um ano de luta, como um ano de buscar superar a paralisia da burocracia sindical. Um abraço muito forte nesse momento de final de ano a todos vocês que acompanham o Análise Sindical, e nós contamos com vocês. Já no próximo sábado, nós vamos realizar a reunião nacional do coletivo sindical do PCO, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, e vocês estão todos convidados a participarem e a organizar conosco uma nova etapa de luta, iniciar o ano de 2021, procurando organizar a mobilização em defesa das reivindicações populares e de enfrentamento com a direita golpista, com a burguesia e todos os seus governos. Um abraço. Muito obrigada, Toninho. Um abraço, É isso aí, só com a luta e a mobilização que vamos vencer esses golpistas. Infelizmente, nosso programa já está bem avançado da hora, então nós vamos estar despedindo, já na próxima semana, ano novo. Felizmente que o governo ainda é velho, mas tudo bem. Então, boa noite a todos, e eu queria passar para o companheiro Tiago também para mandar o seu abraço. Acho que congelou. Tiago? Congelou. Acho que está sem som. Isso aí. Fala de novo. Isso caminho que você falou por último que eu não escutei. Estou falando, dê seu boa noite que a gente já vai encerrar o programa. Então, boa noite aí, Toninho, Lilian, boa noite, Valnei, todo mundo aí assistindo a gente, que o próximo seja de grandes vitórias aí para o movimento operário, todo mundo a participar do curso aí, o que é o desfazer os mitos aí criados na figura do stalinismo, esse período aí de 24 até 91, com a Revolução de 17, com o leninismo. Então, uma boa noite a todos, uma boa noite aí, contra as demissões. É isso aí. Boa noite a todos, um grande abraço e um feliz ano novo.